Bom dia, graça e a paz do Senhor. Esse é o dia maravilhoso que Deus preparou para nós. Por isso nós estamos alegres, estamos felizes. Eu sou o pastor Giovanni, eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração nessa manhã linda e maravilhosa que Deus preparou para nós. Estamos estudando juntos o livro dos Salmos. Estamos hoje no Salmo de número 48. Eu quero ler a palavra de Deus para começarmos bem esse dia na presença de Jesus. Olha o que diz o Salmo de número 48, o tema aqui é a igreja como cidade de Deus. A igreja como cidade de Deus. Nós vamos compreender um pouquinho esse lindo salmo, o Salmo de 48, e a relação entre a cidade de Jerusalém, a cidade de Davi, Sião, conhecido como Sião ou Jerusalém em hebraico, como um paralelo, como um comparativo com a igreja, a sua importância, as lutas, as batalhas, as vitórias que a igreja enfrenta como povo de Deus. Preste atenção então, Salmo 48, de 1 a 14. Grande é o Senhor e muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus, no seu santo monte, formoso de sítio e alegria de toda a terra. É o monte de Sião, sobre os lados do norte, a cidade do grande rei. Deus é conhecido nos seus palácios por um alto refúgio, porque eis que os reis se ajuntam, eles passaram juntos, viram-no e ficaram maravilhados, ficaram assombrados e se apressaram em fugir. Tremor ali os tomou e dores como de mulher de parto. Tu quebras as naus de Tarse com um vento oriental. Como ouvimos, assim ouvimos na cidade do Senhor dos Exércitos, na cidade de nosso Deus, a confirmará para sempre. Lembrando-nos, ó Deus, da tua benignidade no meio do teu templo. Segundo o teu nome, ó Deus, assim é o teu louvor. Até os confins da terra, a tua mão direita está cheia de justiça. Alegre-se o monte de Sião, alegre-se as filhas de Judá, por causa dos teus juízos. Rodeai Sião, cercai-a, contai as suas torres, marcai bem os seus antemuros, considerai os seus palácios, para que o conteis à geração seguinte. Porque este Deus é o nosso Deus para sempre, ele será o nosso guia até a morte. Amém? Então, o nosso tema hoje, quero mandar um abraço para Cleonice, pastor Marcos Celestino, o Wellington, o Rio do Almeida, nosso querido, a Rose Gil, Conceição Ferreira, Andréia Jardim, todos os nossos amados irmãos estão aqui online conosco. Pega esse link, compartilha através das suas redes sociais. Igreja como a cidade de Deus. Que relação tem Jerusalém conosco, povo de Deus, igreja de Deus? Que relação existe, que paralelo existe entre a igreja e a cidade de Jerusalém, descrita aqui no Salmo 48. Primeiro, o salmista aqui descreve Jerusalém e o Monte Sião como uma representação da igreja. Aprenda isso. Sião como local do templo de Israel. É verdadeiro também em paralelo como a igreja como templo espiritual. Cada crente sendo um sacerdote do Deus vivo, cada crente sendo morada do Altíssimo, assim como a cidade de Sião, Jerusalém, a cidade de Jerusalém, era a cidade onde tinha o templo de Deus e ali estava a presença gloriosa de Deus. Nós como igreja precisamos tabernacular, atrair a presença de Deus ao nosso coração, ao nosso interior, para que possamos, assim como Jerusalém foi bênção para as nações ao seu redor, para as nações de toda a terra, porque nela foi crucificado o nosso Messias, Jesus de Nazaré. Assim também a igreja precisa ser luz para as nações, sal da terra e luz do mundo. Louvado seja o nome do Senhor. Mas nós vamos aprender 3 verdades extraordinárias e dentro delas trabalhar alguns aspectos importantes. Primeiro aspecto, Deus e a cidade do seu povo. Se encontra do versículo 1 ao versículo 3 do Salmo 48. A grandeza do Senhor e a magnificência do seu santo monte, onde está o santuário, ou seja, Jerusalém, é um símbolo da presença de Deus em nós. Eu vou repetir, Jerusalém é um símbolo da presença de Deus em nós. Jerusalém era uma cidade
especial. Davi conquista ela e arrebata ela das mãos dos jebuseus e ali estabelece Jerusalém como a capital do seu reino. Tanto é que ela é conhecida como a cidade de Davi, a morada de Davi, a morada do povo de Israel. E até hoje é uma cidade especial, é uma cidade peculiar. Ela está a 800 metros acima do nível do mar. Era uma cidade estratégica, uma cidade praticamente invencível, assim como a igreja é invencível diante dos seus inimigos. Jerusalém tornou-se a cidade do nosso Deus, a cidade do grande rei. E aqui uma referência, é claro, a Davi, mas simbolicamente, Davi é apenas um tipo do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores, que é Jesus de Nazaré. Então, o primeiro destaque que nós damos é a grandeza de Deus requer que ele receba louvor da igreja. Será que você, como a Jerusalém de Deus, a Jerusalém de Deus, a Sião de Deus, tem dado louvor, adoração, agradecido a Deus por aquilo que Deus tem te dado? Será que nós, como igreja, temos nos levantado como verdadeiros adoradores que adorem a Deus em espírito e em verdade? Porque Deus está à procura de verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E é o que nós vemos no primeiro versículo do Salmo 48, a grandeza de Deus requer que ele receba todo o louvor do seu povo, todo o louvor da sua igreja. Em segundo lugar, nós vemos dentro desse tópico, a igreja é o lugar da morada de Deus, e a igreja precisa ser santa. Santa aqui não no sentido de perfeição, porque na condição humana, nenhum ser humano é perfeito, a não ser Jesus de Nazaré, que foi perfeito, sem pecado, imaculado. Mas nós, como igreja, precisamos nos santificar. Nós precisamos ser o lugar da morada de Deus. Por isso precisamos viver uma vida piedosa, consagrada, santificada, dedicada ao Senhor. A igreja precisa ser santa. Para ser morada de Deus, precisamos nos consagrar a Deus, nos separar das imundícias desse mundo e ao mesmo tempo nos dedicar totalmente, rendidos por completo, como santos e separados diante daquele que também é santo, porque sem santidade ninguém verá o Senhor. Terceiro lugar, nós vemos que a igreja, a cidade do grande rei, é a alegria de toda a terra. E é tremendo, a igreja, assim como Jerusalém é uma cidade importante, uma cidade iluminada, uma cidade central no globo terrestre, onde ali estão as três maiores religiões do mundo, o islamismo, o judaísmo e o cristianismo. Claro que o judaísmo não está entre as maiores do mundo, mas as três mais importantes religiões do mundo, sem dúvida nenhuma, estão concentradas na cidade de Jerusalém. Então, assim como a cidade do grande rei, ela se tornava, na medida em que caminhava com o Senhor, como a alegria de toda a terra, a igreja também é a esperança do mundo, é a alegria de toda a terra, porque é através da igreja, como coluna e baluarte da verdade, a igreja prega o Cristo que promove alegria, o Cristo que promove bem-estar social, espiritual, emocional, familiar, o Cristo que transforma a vida das pessoas, o Cristo que é a alegria de toda a terra, o que nós vemos no versículo 2. Ou seja, assim como fala Spurgeon, a igreja é formosa espiritualmente, sendo colocada perto do coração de Deus, nos montes do seu poder, sobre os montes da sua fidelidade, no centro das operações providenciais. A elevação da igreja é a sua formosura, a sua beleza, a sua santidade, a sua consagração. E quanto mais ela está acima do mundo, mais a igreja é bonita, mais a igreja é relevante, mais a igreja se torna especial a todas as nações. Vou repetir, nós, as comunidades cristãs, as igrejas cristãs de verdade, sérias, bíblicas, cristocêntricas, nós somos, como igreja, cada crente e os ajuntamentos de crentes são a esperança do mundo. Porque assim como a cidade do grande rei foi a alegria de toda a terra, a igreja é a alegria de toda a terra. Amém? O quarto destaque que nós queremos dar é que a presença de Deus na igreja é a sua verdadeira proteção, que nos protege como igreja, como povo de Deus, é a presença do nosso Deus. A presença de Deus é o que nos protege. Deus está presente na igreja.
A sua igreja, a sua presença é como um muro de fogo ao seu redor, e isso é tremendo. Assim também a igreja, o Senhor é seu alto refúgio, bem como o seu fundamento, o seu dono, o seu edificador. Deus é o protetor da igreja. Se você é membro da igreja de Jesus, saiba que Deus irá proteger a sua vida, Deus irá proteger você. Deus é o próprio protetor, Ele é a nossa fortaleza, Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa torre alta, Ele é a nossa sustentação, é Ele quem nos fortalece. Como diz Paulo em Efésios 6,10, fortalecei-nos no Senhor e na força do seu poder. A presença de Deus na igreja é a sua verdadeira proteção. Agora nós vamos dar um segundo ponto aqui, um segundo destaque: Deus e os inimigos do seu povo, que está lá no Salmo 48, de 4 a 7. Em primeiro lugar, os inimigos se unem contra a igreja. Nós vemos inimigos se levantando contra a igreja, e hoje mais do que nunca, sistemas mundanos, sistemas de todos os lados, pessoas, inimigos têm se levantado, se uniram para se voltar contra o povo de Deus. Principalmente no nosso contexto brasileiro, nós vemos isso, perseguições terríveis contra a igreja, perseguições sistemáticas contra a igreja. Mas lembre-se, Deus irá nos guardar. A Bíblia fala de alguns inimigos da igreja, o dragão, o anticristo, o falso profeta, a grande Babilônia, todos esses inimigos da igreja, além dos inimigos internos, a apatia, a frieza, a indiferença, a imoralidade, o orgulho, a arrogância, tantos e tantos inimigos internos que a igreja tem, as sedições, a rebeldia, todas essas confusões que existem hoje nas igrejas. Mas saiba que no final de tudo a igreja triunfará sobre os seus inimigos. O segundo destaque que nós damos nesse ponto é que os inimigos são tomados de medo e fogem. Por quê? Porque ninguém pode ir contra Deus. Os inimigos são tomados de medo e fogem, é o que nós vemos no Salmo 48, versículo 5. Vão fugir, serão atormentados, serão destruídos. Vieram com fúria, mas fugirão, porque a igreja do Senhor é maior do que qualquer inimigo. Maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. E terceiro destaque que nós damos é que os inimigos terrificados serão vencidos. É o que diz o Salmo 48, versículo 6. Serão vencidos pelo terror que sobrevirá sobre eles, serão vencidos pelos juízos de Deus, que serão derramados sobre a terra. A consciência também irá perseguir aqueles que perseguem a igreja de Deus, é o que diz Spurgeon, príncipe dos pregadores. E em quarto destaque que nós damos aqui é que os inimigos serão completamente destroçados. Fala comigo, os inimigos serão completamente destroçados. Assim, da mesma forma, e aqui simbolicamente uma frota naval está sendo destroçada, afundada pela fúria da tempestade, assim também nas guerras do Senhor nós declararemos o fim, a destruição, a derrota dos inimigos de Deus, dos inimigos da igreja. E a igreja poderá cantar os triunfos do evangelho, pensando sempre na derrota futura dos ímpios, total, destruidora de todo aquele que se levanta contra os filhos e filhas de Deus. Os inimigos são completamente destroçados, é o que diz o Salmo 48, versículo 7, e é o que nós cremos. Nada poderá contra o Deus Todo-Poderoso, nem o dragão, nem o anticristo, nem o falso profeta, nem a grande Babilônia, nem os inimigos humanos que se levantam contra a igreja, nenhum imperador romano, nenhum personagem da história pôde contra a igreja do Senhor Jesus, porque os inimigos serão completamente destroçados. E por último, o terceiro ponto que eu gostaria de contar para vocês é que Deus e a adoração do seu povo é real. Deus tem uma relação com o seu povo e nessa relação existe adoração ao Criador. Criaturas que adoram o Criador, criaturas que reconhecem o poder e a glória do Criador. Então, assim como um grupo de peregrinos subia na direção de Jerusalém, depois de uma grande vitória sobre os seus inimigos, nós vemos a adoração aqui como uma resposta humana apropriada diante da vitória do Senhor, diante das misericórdias de Deus.
E aí nós queremos destacar 4 coisas tremendas. O povo de Deus é testemunha do seu livramento. Nós vemos isso no versículo 8 do Salmo 48. O povo de Deus é testemunha do seu livramento. Quantas e quantas vezes Deus tem livrado você? Quantas e quantas vezes você tem percebido a mão poderosa do Senhor sobre a tua vida? Você que é filho de Deus, você que faz parte da igreja de Deus. O que é que Deus fez? O que é que Deus faz? Os feitos do passado são promessas de Deus que podemos confiar no presente e no futuro. Assim como Deus livrou várias vezes a cidade de Jerusalém, Deus também nos livrará dos nossos inimigos. O segundo destaque que nós damos é que o povo de Deus se recorda das misericórdias divinas. Traga à memória as vezes que Deus já teve misericórdia, compaixão, generosidade. Deus te abençoou, Deus fez as coisas tremendas na sua vida. É o que diz o Salmo 48, versículo 9. Ó, quão doces são as lembranças das misericórdias de Deus. E é por causa dessas misericórdias que nós não somos consumidos pelos nossos pecados, nem pelos nossos inimigos. A Bíblia diz lá nos profetas menores que as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos, porque as suas misericórdias se renovam a cada manhã. Louvado seja o nome do Senhor. Terceiro destaque que nós damos aqui é que o nome de Deus é notório até os fins da terra. Vou repetir. O nome de Deus é notório até os fins da terra. Ou seja, não só entre o seu povo, mas entre todas as nações, até os confins da terra. A destra de Deus é o seu braço de justiça. Um dos profetas menores também diz que toda a terra será cheia da glória do Senhor, assim como as águas cobrem o mar. Toda a terra será cheia da glória do Senhor, assim como as águas cobrem o mar. Eu quero declarar isso sobre a tua vida, que a glória do Senhor virá sobre ti, que a glória do Senhor estará sobre a tua casa, sobre a tua vida, sobre a tua família. E o quarto destaque que nós trazemos aqui é que o povo de Deus é convocado a alegrar-se nos juízos divinos, é o que nós vemos no versículo 11. Vou repetir, o povo de Deus é convocado a alegrar-se nos juízos divinos. Ou seja, quando nós vemos Deus julgando a nosso favor, Deus agindo, nos protegendo, nos livrando dos nossos inimigos, o povo de Deus pode se alegrar, porque Deus é o nosso juiz. Deus é o nosso justo juiz. Ele está conosco. Ele é que nos protege, assim como Deus protegeu Jerusalém, como as vilas de Israel eram protegidas por Jerusalém. Podemos exultar por causa dos juízos divinos. Deus é aquele que nos protege. Uma certa vez, numa história bíblica, nós vemos que Deus desembaratou e matou mais de 185 mil soldados assírios de uma só vez, através de um anjo que Deus mandou, destruindo aquela situação. Está lá em 2 Crônicas 20 e 21, você vai ver isso que nós estamos falando. Então, você pode se alegrar. Um anjo de Deus já basta para matar 185 mil soldados assírios. E a Bíblia diz que os anjos de Deus são ministradores de Deus sobre aqueles que vão herdar a salvação. Ou seja, todo filho de Deus, todo verdadeiro cristão tem a seu serviço anjos de Deus ministrando da parte de Deus na nossa vida, nos protegendo e nos guardando de todo mal. E o terceiro e último destaque, Deus e o futuro do seu povo. Será que existe futuro para o povo de Deus? Qual é a nossa esperança futura para o povo de Deus? E nós vemos aqui nos últimos versículos do Salmo 48, 12, 13 e 14 que sim, há esperança. Mas quais são estas esperanças de Deus para o povo de Deus? A primeira dela, faça um levantamento fiel das fortalezas da cidade de Deus. Faça, ou seja, há um chamado para fazer uma revista na cidade, rodeá-la, observando seus palácios, suas torres, suas muralhas. E esse levantamento, liderado por uma espécie de guia turístico, tinha como propósito demonstrar que a segurança de Jerusalém não estava na sua geografia, não estava nos seus palácios, tampouco nas suas torres, nas suas muralhas, mas sim a segurança de Jerusalém estava no
Senhor. Olha que coisa linda. E assim como Jerusalém, a igreja tem a sua segurança no Senhor. Não está nos prédios potentosos, né? Nas estruturas eclesiásticas, nos sistemas de alarme que nós temos nas nossas igrejas. Não! A nossa segurança está no Senhor Deus Todo-Poderoso. E esse salmo, apesar de tudo, não é para o louvor a Sião, a não ser na sua capacidade de habitação de Deus. É sim um salmo que descreve profeticamente a igreja. Segundo destaque que nós damos quando falamos sobre a igreja, futuro e a adoração da igreja, desse Deus que age em favor dela, faça um relato fiel do cuidado de Deus às gerações futuras. Faça um relato fiel do cuidado de Deus às gerações futuras. Será que você, papai e mamãe, tem relatado aos seus filhos os grandes feitos do Senhor na sua vida? Será que os teus filhos têm visto a mão de Deus sobre você e você tem compartilhado com eles as experiências que você tem tido ao longo da sua jornada com Deus? Faça um relato fiel do cuidado de Deus às gerações futuras, para que os seus filhos conheçam ao Deus de Israel. Esse levantamento deve ser feito. O povo de Deus não deve confiar nas estruturas humanas, né? Nos aparatos humanos. Os feitos louváveis de Deus não podem ficarem ocultos, mas devem ser falados à geração seguinte. Cada um deve ensinar o outro. Assim como temos alunos e professores, temos que nos esforçar para pagar a dívida do passado, transmitindo a verdade para o futuro, para os nossos filhos espirituais, para os nossos filhos naturais, para que as próximas gerações reconheçam que só Deus é o Senhor. Terceiro destaque que nós damos aqui com relação a Deus e o futuro do seu povo faça um compromisso de fé para o futuro. Faça um compromisso de fé para o futuro. Como é que está a tua fé, meu irmão? Será que a tua fé tem atraído coisas gloriosas para o seu futuro? Será que você é um homem de fé, uma mulher de fé? Será que os teus filhos te reconhecem como alguém de fé? Será que os seus parentes, familiares te reconhecem alguém que tem aliança com Deus e que a mão de Deus está sobre você? Faça um compromisso de fé para o futuro. Faça uma aliança com Deus, que as gerações futuras saibam que a segurança do povo de Deus não está em estruturas humanas, não está em poderes econômicos e financeiros, não está em torres, nem muralhas, nem a segurança vem de soldados humanos, mas sim a nossa segurança vem de Deus. É o nosso Deus para todos sempre, que de geração em geração Ele seja o nosso guia, desde o nosso nascimento até a morte. Ele é o nosso Deus, Ele é o Deus de toda a eternidade. Ao longo da vida, diz Spurgeon, príncipe dos pregadores, e até a hora da morte, Deus graciosamente nos guiará. E mesmo depois da morte, Ele nos guiará às fontes das águas da vida. Eu vou repetir, ao longo da vida e até a hora da morte, Deus graciosamente nos guiará. E mesmo depois da morte, Ele nos guiará às fontes das águas da vida. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. A maior ameaça para uma nação não é o inimigo invasor, mas sim o inimigo interior. Um povo que aos poucos vai se afastando da fé, vai se afastando de Deus. Pais que se corrompem, que corrompendo os alicerces da sua nação, né, a coisa decai. Cada geração deve transmitir à geração seguinte o conhecimento de quem é o Senhor e do que Ele tem feito em prol do seu povo. Lembre-se, o nosso relacionamento com Deus deve ser permanente, porque a aliança que o estabeleceu foi feita pelo próprio Deus, que não muda e nem pode falhar. Como é que está a tua aliança com Deus, meu irmão? Como é que está a tua fé? A tua fé tem te projetado para o futuro? Ou você tem se acovardado diante dos medos, diante dos problemas da vida? Então, esperamos de alguma maneira ter abençoado você. Nós vimos alguns pontos que são importantes. Primeiro, Deus e a cidade do seu povo. Deus
e a cidade do seu povo. Em segundo lugar, nós vimos Deus e os inimigos do seu povo. Em terceiro lugar, nós vimos Deus e a adoração do seu povo. E em terceiro lugar, vimos Deus e o futuro do seu povo. Sempre lembrando que a igreja hoje, na dispensação da graça, é a cidade de Deus. É a cidade de Deus, é a Jerusalém, a cidade de paz, a cidade do grande rei. Assim como Jerusalém era a cidade do grande rei Davi, a igreja é o lugar da presença de Deus, onde o grande rei é Jesus de Nazaré, o autor e consumador da nossa fé. Espero de alguma maneira ter abençoado a sua vida em conhecimento bíblico e a tua fé revigorada no Senhor. Que Deus abençoe você, tua casa, tua família. Que a graça e a paz do Senhor venha sobre você, sobre tudo aquilo que você colocar nas suas mãos. Que você se arrependa dos seus pecados, se volte para Deus, seu coração seja alinhado com o céu em arrependimento e quebrantamento, em humildade, aos pés da cruz, à sombra de Jesus, para que a glória e a graça de Deus venha sobre você, sobre a tua casa e sobre a tua família, a bênção do alto, a paz que prospera, a paz que excede todo entendimento, venha sobre você, sobre a tua casa e sobre a tua família. Amém? Eu sou o pastor Giovanni, Igreja Casa na Rocha. Aqui no link de descrição vai ficar os nossos dias de culto, os nossos horários, endereço da igreja, como também você pode contribuir conosco, de alguma maneira crescer, florescer, prosperar no Senhor. Lembre-se, quem semeia, colhe. Quem não semeia, não colhe. Então, semeie na obra do Senhor, na causa do Evangelho de Jesus. Por exemplo, esse final de semana, eu fui para um congresso lá em Chapecó, eu semeei 4 vezes, 4 momentos de oferta, estive semeando lá. Ontem fui pregar numa igreja, lá em Assis Chateaubriand, chegando na igreja deixei a minha semente. Por quê? Porque eu compreendo que quem semeia, colhe, que o meu provedor é o Senhor, é quem multiplica as minhas rendas, é quem abençoa a minha casa, a minha família de forma sobrenatural, através também do fruto do meu trabalho. Então faça isso, seja um cooperador fiel na obra linda que Deus está fazendo. E eu tenho certeza que Deus vai honrar a tua fé, a tua semeadura de fé. Deus vai honrar tremendamente. Vem estar conosco quarta-feira às 20 horas. Nós temos a Noite da Fé, um culto especial de Deus para o seu coração. No sábado às 19 horas, um culto de jovens e adolescentes. É um culto público também para quem quiser, no sábado à noite, às 19 horas, e no domingo 2 cultos, às 9 horas da manhã, culto dominical, domingo pela manhã às 9 horas, e também escola bíblica dominical, e culto à noite às 19 horas, você vai estar comigo, pastor Giovanni, na Igreja Casa na Rocha. Dr. Camargo 4555, aqui no centro de Umuarama, pertinho da Aviação Umuarama, Posto Brasil, a Senhor Pizza ali, subindo ali a Dr. Camargo, estamos ali, antes do sinaleiro à esquerda, Igreja Casa na Rocha, tá bom? Um grande abraço, que a graça e a paz de Jesus esteja sobre você, tua casa, tua família. Você que chegou agora, no final, né? A Renata Gazi Barros, a Mari Gazi, a Conceição Ferreira, querida, um abraço, a Gisele, a Cleonice, o Tiago Santana, a Yaki CD, a Ellen, a Lu Maicon, a Sandra Giomo, todos esses nossos amados irmãos, a Mazé Atleta. Que Deus abençoe vocês, queridos, em nome de Jesus. Que a graça e a paz do Senhor venha sobre a vida de cada um de vocês. Vocês chegaram aqui no final dessa live, nós vamos deixar disponível no Instagram, sempre, no Facebook e no YouTube, para que você possa crescer e aprender, florescer, amadurecer e cada dia mais se encher da palavra de Deus, da glória de Deus e da graça de Deus sobre a tua vida. Um grande abraço, um beijão do pastor Giovanni. Deus vos abençoe. Louvado seja o nome do Senhor. Amém e amém.